Você pegou a sua Bíblia? Amém? Então abre comigo, por favor, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, verso de número 12. Eu creio que você deve ter encontrado. Vamos ler. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. Eu quero que você volte lá no começo da Bíblia, em 2 Reis, segundo porque é livro, não carta. Se fosse carta, seria segunda. Vai lá em 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1. É bom você saber disso. Sempre quando estiver no Velho Testamento é livro, então é segundo, primeiro. Amém? Quando você vir ler alguma coisa aqui, é bom saber. Aí quando você estiver no Novo, aí é primeira, segunda, porque é carta. Amém? Não é novidade, né? Que o povo gosta de escola dominical, todo mundo sabe. Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1. Aproveito para agradecer a Deus pela vida do Marcos, que teve coragem de nos chamar. A Angélica, Deus abençoe esse casal top, jovem. Né, Marcos? Deus abençoe o pastor Gilberto. O senhor não é uma bênção, pastor Gilberto. Aprendi a amar o senhor bem rápido. Tem gente que a gente demora um pouco para aprender a amar, né? Mas o senhor é fácil de gostar. Obrigado pelo carinho que nos recebe. A liderança, pastor Eliel, pastor Robson, Deus abençoe vocês, prazer em conhecê-los. Ao líder, qual é o nome? Guto. Eu quero ter uma barba igual a você um dia, em nome de Jesus. Só que meu pastor não deixa, então eu não vou poder ter. Mas é o sonho. Ai, Jesus amado. Deus abençoe, tá, Guto? Desculpa a brincadeira, tá bom? Só não vai para os Estados Unidos assim, que senão você não entra. Já deu tempo de encontrar o texto da palavra? Tecladista, meu brother, Deus abençoe. Se você for arrebatado hoje de novo, em nome de Jesus, fique. Diz a palavra: ora, Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era homem valente, porém leproso. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, no fundo do olho dela, e diz: senta. Isso, amém. Aleluia. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Deus colocou uma palavra no meu coração para esta manhã. É bom pregar de manhã, né? Você sabia que de manhã é o melhor culto da gente? Sabia disso ou não? Quando a gente chega de noite, a gente chega cansado, cheio de coisa na cabeça, e a gente ora dizendo assim: Senhor, eu vim te entregar o meu melhor. Não, o melhor é de manhã. É quando você acorda, aí seu coração está limpo, sua rotina acabou de começar, e é bom, é melhor de manhã. Melhor ainda se fosse de madrugada, que daí não teria nada. Eu não sei se você conhece aquele texto da palavra que diz: amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. Só que essa palavra, ela deixa a gente um pouco preocupado, porque não é todo mundo que consegue orar de madrugada. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma campanha de oração de madrugada de 30 dias. Tinha dias que eu acordava, dobrava o joelho e voltava a dormir. E acordava de joelho. Porque não é todo mundo que tem um dom, às vezes é difícil desenvolver. Aí eu queria procurar na palavra para saber se o mesmo Deus que ouve de madrugada ouve durante o dia. Aí eu encontrei Salmo 55, 17, que diz: de manhã, à tarde e ao meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Aleluia. Deus é bom, Ele é maravilhoso. E para essa manhã nós acabamos de ler 2 textos que falam de uma das piores doenças do Velho Testamento, e que no Novo Testamento ela também aparece, que é a lepra. Eu sei que vocês todos são estudados e sabem que a lepra
erradicada em vários lugares, porque foi encontrada a cura. Quando se fala erradicado, significa que acabou, não há mais. Porém, por mais que é uma doença que já se alcançou a cura, aliás, lepra, que o nome é hanseníase para o nosso tempo, por mais que já se encontrou a cura, ainda há lugares que a lepra não foi erradicada. E é engraçado saber que há uma doença que há cura, que ainda não foi erradicada. É justamente porque a cura não chegou naquele lugar. Eu fui no começo do ano numa cidade chamada Igarité, no sertão da Bahia, e eu me lembro que nessa cidade os moradores nos disseram que fazia 2 anos que médico algum entrava naquela cidade. Ou seja, lá você morreria de lepra. Aliás, lá as pessoas morrem por muito menos, porque por mais que a cura, naquele lugar o tratamento não chega. Só que a gente olha para essa realidade da lepra que a gente lê na palavra e não consegue ter a noção do que é. No Brasil ainda existem leprosários. Lá na Bahia há um leprosário, onde inclusive tem cultos. Sabia disso? Lá no leprosário, na Bahia, no local do culto, há pessoas que levantam as mãos e só tem a ponta do braço para adorar a Deus. Há pessoas que querem levantar para adorar a Deus, mas os pés já foram amputados, porque a lepra é uma doença que apodrece o corpo da extremidade para o centro. Ou seja, as orelhas, nariz, ponta dos dedos, e ele vai gangrenando, apodrecendo o sangue, e aquilo vai fazendo com que a amputação seja a única saída, em lugares onde a cura não chegou. Então, quando a gente olha para esse cenário no século 21, onde há pessoas que ainda morrem de uma doença que já tem cura, você consegue imaginar o que era nesse tempo onde a cura não existia. Eu me lembro quando Deus me deu essa palavra, eu queria entender melhor sobre essa doença, sobre esse tempo. E principalmente porque nós lemos sobre agora 2 leprosos, um totalmente diferente do outro. Um general, chefe do exército. Só que a palavra diz que ali, por mais que ele é tudo isso, tem um porém, ele é leproso. Porém é uma palavra de contrarrazão, ou seja, tudo que veio antes dela perde o sentido após o porém. O porém tira todo o valor daquilo que veio antes. Ele é rico, ele tem carrão, porém não serve a Deus, não tem valor nenhum. Ele fez faculdade, estudou, fez mestrado, porém não exerce a função que estudou. Ou seja, o porém tira o valor daquilo que veio antes, infelizmente. Então quando a gente lê esse texto do leproso, o Naamã, a Bíblia vai dizer que ele é chefe do exército, que ele tem história, tem testemunho, ele fez tudo, porém ele é leproso. Ou seja, a lepra tira todo o valor daquilo que ele conquistou. Só que eu preciso entrar com você mais fundo sobre essa doença. Eu me lembro que quando eu comecei a ler, estudar melhor, eu fiquei muito perplexo, porque além de ser uma doença física, a lepra era uma doença social. Quem tinha lepra jamais poderia entrar num lugar como esse. Aliás, quando você saía de um médico, naquela época já havia uns médicos, e o médico constatava que o que você tinha era lepra, você saía com um atestado de morte pouco a pouco. Você já sabia que ia morrer daquilo, porque era um atestado de algo que não tinha cura e que você morreria pouco a pouco. Eu não sei se você já imaginou algo do gênero, mas é você chegar no lugar e a pessoa vai dizer: você vai morrer. Alguém disse esses dias que pior do que morrer é saber a data, porque saber a data da morte é terrível. Você vai em hospitais onde você trabalha com pacientes terminais, e às vezes você pergunta: você sabe qual é o tempo de vida que você tem? E eles dizem 3 meses. Isso é dolorido demais. Pior do que isso, quem tinha lepra tinha que passar na casa, dizer para a família: eu tenho lepra, a partir de hoje eu não posso morar mais aqui. E a própria família expulsava eles de casa. Eles não podiam tocar em nada, porque tudo que tocasse se tornava impuro. Então eles entravam e falavam para a família: olha, eu estou leproso. E a família disse: vai embora.
Porque se você tocar em alguém, você torna a pessoa leprosa, porque a lepra era extremamente contagiosa. A lepra era transmitida de algumas formas: no toque físico, pela saliva, e às vezes, raramente, mas acontecia pelo ar, pela bactéria que corria no ar. Ou seja, se eu tivesse lepra, Marcos, não poderia fazer isso aqui. Eu não poderia tocar. E o ser humano, ele é extremamente carente de toque. Aliás, há pessoas que a linguagem do amor é o toque físico. Sabe o que é isso? A pessoa se sente amada num abraço, se sente amada num aperto de mão. Ou seja, essa pessoa, ela era excluída e ela tinha que sair. E ela saía com essa sentença, e ela não andava mais com pessoas saudáveis. Ela ia andar, sabe com quem? Com os leprosos. Então você imagina uma coisa: quem acabou de descobrir que está com lepra, ele chega no leprosário, a primeira pessoa que ele vê já não tem uma parte do braço, já não tem uma parte do pé. Então ele olha para aquilo e diz: essa é a minha realidade daqui a pouco. Ou seja, o trauma psicológico gerado, a dor, o sentimento é terrível. Então a situação que é ruim vai piorando, piorando. E aí as histórias contam que quem tinha lepra, quando precisava entrar na cidade por alguma coisa, tinha que anunciar que ele estava entrando. Então ele entrava dizendo, com a mão na boca, por conta do hálito forte de podre, ele entrava gritando: leproso, leproso. E quem ouvia ele se retirava, porque ninguém queria ficar perto. Ou seja, eu não sei se eu estou conseguindo passar para você o que eu sinto com essa questão. É muito forte. Imagina, há algumas pessoas que diziam que como os leprosários ficavam fora da cidade, fora dos muros, fora dos limites, quando o vento passava, pastor, pelo leprosário, entrava na cidade, o cheiro infestava. Então as pessoas gritavam: saiam daí, mas eles já tinham estabelecido o local. E aí eles tinham que pegar as suas coisas e dar a volta na cidade, só para que o vento não passasse por eles e contaminasse a cidade. É muito louco, esse negócio é muito louco. Só que a Bíblia vai dizer que alguém que tem lepra ainda consegue ser general. Quando eu li isso aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque a Bíblia diz que o Naamã tinha servos. O Naamã ainda era chefe do exército, ele não foi destituído. Querido, a primeira coisa que acontecia quando você sabia da lepra era você ser destituído e afastado das pessoas. Posso dizer uma coisa para você pela palavra: Naamã provavelmente não contou que tinha lepra para as pessoas. Ele escondeu debaixo de uma roupa de general. Ele escondeu debaixo de uma perfumaria fina. Ele escondeu para que as pessoas não soubessem. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, revela o porém. Ele era tudo, porém era leproso. Sabe, o Naamã, ele escondeu algo que não tinha cura, mas era simplesmente para não perder a reputação. E o nosso tempo que nós estamos vivendo hoje, nós escondemos aquilo que tem cura para defender aquilo que nós chamamos de reputação. Querido, a reputação tem confundido as pessoas. As pessoas têm confundido reputação com caráter. Sabe o que é reputação? Reputação é aquilo que você fala em público. Caráter é aquilo que você fala no secreto. Reputação é o que você posta no Facebook. Caráter é o que você escreve no WhatsApp. Reputação é o que você fala na igreja. Caráter é o que você fala dentro da tua casa. Você pode ser tudo no público, mas se no seu caráter houver algo escondido, não adianta, há um porém. E a nossa dificuldade hoje é porque nós lidamos com esses poréns. Nós olhamos para as pessoas e não sabemos mais quem elas são. Nós lidamos com gente doente, mas que não admite que está doente, que não admite que precisa de cura, que está com o coração às vezes arrebentado, mas por fora está sorrindo, dizendo para todo mundo que está bem. A rede social foi o que mais gerou pessoas falsas e hipócritas no nosso tempo, porque na rede social ninguém posta a foto mais feia, ninguém posta o texto com erro de português. Na rede social a gente é perfeito. Sabe esses famosos que morreram?
Dê uma olhada na última postagem deles e vê se você consegue saber que eles iriam se suicidar. Dá uma olhada lá no Chorão, aquele Chorão do Charlie Brown Jr. Cantava o Brasil e fora, todos os lugares, famoso, reconhecido por todo mundo. As publicações dele eram cheias de multidões de pessoas gritando o nome dele. Mas a esposa dele disse que no secreto, sabe o que ele dizia? Eu me sinto sozinho no meio da multidão quando eu estou cantando. Sabe o que é isso? Ele era famoso, ele era rico, milionário, porém era leproso. Tinha doença. E a pior doença não é aquela que você não sabe, é aquela que você ignora. O pior problema não é aquele que você conhece, é aquele que você finge não saber que está em você. Hoje às vezes nós reclamamos, o céu não se abre sobre nós. Uma palavra de ontem sobre secreto. A gente vê às vezes a apatia das pessoas não saber sobre isso. É porque não se consegue sentir saudade daquilo que apodreceu dentro de nós. E isso tem machucado meu coração. Porque quando nós pregamos, nós lançamos as boas novas do Evangelho, que cura, que transforma, que liberta. Mas sempre nós primeiro precisaremos reconhecer que precisamos de cura. Naamã era tudo, porém leproso. Sabe, esse ser tudo e porém leproso é o que tem destruído muita coisa. A gente que prega às vezes conhece tantas histórias de pregadores, cantores que tem o porém. E esse porém é escondido. Aliás, a nossa geração está aprendendo que melhor do que se pedir perdão, confessar, é esconder. Esses dias nós tivemos um problema seríssimo no Brasil, onde uma pessoa muito famosa do meio evangélico se envolveu com drogas. E quando foi à tona o problema, ela se escondeu. E às vezes pessoas que se espelhavam, que olhavam, não descobriram a cura, como se alcança a cura. Nós somos porta-vozes do Evangelho. Se há doença em nós, nós precisamos saber que a cura ela é verdadeira, está escrita no peito de vocês. E o mundo precisa saber que Ele ainda é o que cura as mazelas da nossa alma, que abre as janelas trancadas do nosso coração, que penetra a alma, o espírito, e vai lá no mundo, no nosso coração, e tira a sujeira. Senão nós vamos ensinar errado, porque a face de Deus é o que revela o que está dentro de nós. A Bíblia diz, Jó dizendo: ei, eu vi a face dele e ele não permitiu que eu morresse. Sabe o que é isso? É tão poderoso, é tão glorioso, é tão extraordinário, que gera uma sombra que atravessa. Por isso que nós temos que chegar perante o Senhor e dizer: Senhor, se há algo mal em mim, limpa. Por isso que Jeremias é levado à casa do oleiro, e lá embaixo na casa do oleiro, ele vê o oleiro pegando aquele vaso rachado, quebrado, moendo ele e fazendo de novo. Sabe o que é isso? Senhor, se for preciso, quebra, arrebenta com tudo, mas faz de novo. Mas a primeira coisa é que nós temos que olhar para nós, para o nosso coração. A gente está fingindo muito bem, cara. A gente, beleza, sorrisão no rosto, mas lá dentro está mal. Pastor, as pessoas que se suicidam, todo mundo diz que sabia o motivo depois que a morte acontece, mas até a morte acontecer, ninguém se manifestou. Um amigo meu que diz que depois que o leão está morto, todo mundo para tirar uma foto, mas quando ele está vivo, ninguém passa perto. A gente está escondendo. Eu fui dar uma palestra numa escola um tempo atrás, e eu me lembro que um jovem me procurou, um jovem normal, puxou a manga da blusa e todo o braço estava cortado, ninguém sabia. Agora em São Paulo, a filha de um pastor se suicidou, estava doente e ninguém sabia. A
tanta gente padecendo no nosso meio. E às vezes a gente, em vez de procurar a cura, a gente esconde. A gente aprendeu a lidar com o pecado, a gente aprendeu a esconder das pessoas. A gente está escondendo para proteger a nossa reputação. Ontem no apelo para aceitar a Jesus, e eu quero crer que tinha gente que tinha que ter aceitado a Cristo, mas pensou, sabe o quê? O que os outros vão pensar de mim. Que tinha que ter voltado para Jesus, mas pensou, o que os outros vão pensar de mim. Eu estava numa igreja mês retrasado, num evento 11 horas da noite, na hora do apelo uma menina saiu chorando do banco. E quando ela levantou para tomar essa decisão de aceitar a Cristo como Salvador, a igreja inteira olhou para ela e ficou assustada. Eu pensei, deve ser uma menina muito conhecida na igreja. Orei por ela. E quando acabou o culto, ela me abraçou dizendo, pastor, como foi bom esse culto. Eu falei, amém, por quê? Por que você está falando isso para mim? Ela disse, por como foi bom o horário do culto, 11 horas da noite. Porque, olha, escuta isso, só nesse horário que eu poderia ter aceitado a Cristo de novo. Como assim? Ela disse, meu pai é o dirigente da igreja. E eu não poderia tomar essa decisão na frente dele, porque ele não aceitaria. Sabe o que é isso? Na cabecinha dela, ela tem uma reputação a zelar com o pai. O problema é que se no meio dessa história o Senhor volta, a reputação levou para o inferno. Eu preciso ser sincero com você, querido. Nós precisamos tratar o nosso coração, os nossos relacionamentos, os nossos namoros, a nossa vida no colégio, dentro de casa. Nós precisamos tratar, porque às vezes há doença que nos levarão à morte. Esse Naamã, ele era tudo, chefe do exército. Sabe o que é isso? Alguém deu um cargo para ele. Alguém disse, esse cara é bom, esse cara é top. Aí ele subiu o patamar. Mas a Bíblia vai dizer também que ele tinha testemunho, ele tinha história. A Bíblia diz que através dele Deus dera livramento. Sabe o que é isso? Além de ter um cargo, eu tenho um resultado. A Bíblia vai dizer que ele era um homem valente. Só que a Bíblia diz também que havia um porém. Querido, não adianta você cantar e ter um porém. Não adianta você ser o melhor pregador e ter um porém. Não adianta você ser legal com todo mundo e ter um porém. Não adianta você usar uniforme e ter um porém. Não adianta você vir na igreja todos os cultos e ter um porém. Não adianta nada, porque o porém tira o valor de tudo aquilo que veio antes. Eu cuido muito disso. Não adianta eu pregar. Não adianta eu tentar falar bonito e ter um porém. Sabe, eu gosto muito de viajar com a minha esposa. Basicamente todas as viagens, 99% é com ela. Eu gosto que ela vá, sabe por quê? Porque o meu porém é desmascarado. Se um dia eu chegar perante a igreja dizendo de amor e na minha casa tiver arrebentado, as pessoas verão nos olhos dela. As pessoas verão nela. E agora vai nascer o meu filho será o meu maior porém. Porque um dia eu quero chegar para ele e dizer, filhão, você quer casar com quem? E ele vai dizer, eu quero igual a mamãe. E se um dia vier uma menina, eu quero que ela diga, eu quero que seja igual ao papai, crente, cheio do Espírito Santo, verdadeiro, coerente com o que prega. Sabe o que é isso? Não adianta ser top aqui dentro e dentro de casa o teu caráter ser desmascarado. Não adianta cantar bonito aqui dentro e no colégio o seu caráter ser desmascarado. Nós temos que ser uma geração 100% lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Dentro da igreja, fora da igreja. Dentro da igreja, dentro de casa. Dentro da igreja, dentro da família.
dos nossos lábios tem que jorrar apenas uma fonte. Já pensou? Já pensou? Se nós começarmos hoje o tratamento para aquilo que tem sido porém no nosso ministério, decola. Eu tenho que fazer exercício disso todo dia. Quinta-feira, eu estava com a minha esposa, Marcos, pregando num congresso lá no Paraná. Saí do culto, ela é meu medidor. Eu disse para ela: e aí, amor, como que foi o culto? Ela olhou para mim e disse assim: foi uma bênção. Eu pensei: opa, tem um porém. Ela falou assim: no começo não estava sendo muito você. Presta atenção. No começo não estava sendo você. Não era o Dave cheio do Espírito Santo, assim que eu conheço. Estava meio vazio. Querido, eu fui entrei dentro do carro assim, engoli seco. E fui orando dentro do carro: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso mais, Senhor. Eu acabei de ser desmascarado, está faltando alguma coisa dentro de mim. Aí sabe o que eu fui? Fui para casa e disse: Senhor, amanhã eu estou de jejum. E tive que jejuar, sabe por quê? Porque não adianta pregar para Deus e o mundo, e dentro da minha casa minha esposa olhar e dizer: tem um porém, eu te conheço. Não precisava contar isso para você, mas estou contando para você saber que doença não escolhe ninguém. Todo mundo que está aqui no púlpito é passível das mesmas fraquezas. Todo mundo que está sentado com você é passível das mesmas coisas. Só você que não sabe. Mas todo mundo pode ficar doente. E a maior prova, a maior realidade disso é que normalmente essas doenças estão atreladas à nossa baixa imunidade espiritual, falta de secreto. Lembra de ontem? Quanto mais secreto com Deus, mais desmascarado e revelado a gente fica. Irmão, experimenta andar com Deus que você vai ficar chato. Andar com Deus deixa a gente chato demais, porque a gente começa a mudar palavras que a gente falava normalmente, a gente começa a mudar com quem a gente andava, a gente começa a mudar tudo, porque quando a gente começa a caminhar com o Espírito Santo, oh, aleluia. O Espírito Santo, lembra, é aquele que convence o homem. Aí ele vai dizer assim no teu ouvido, tem intimidade contigo. Ele diz: não faz isso não. Aí você não faz. Ele vai dizer: não, esse caminho não. Aí você não pega o caminho. Não, isso aí não é bom para você andar junto. Aí você muda de amizade. O problema da gente é que a gente é cheio aqui dentro e extremamente vazio lá fora. Aqui dentro a gente anda com crente, lá fora só anda com gente do mundo. Aqui dentro a gente fala a paz do Senhor, e lá fora quem controla a nossa língua não é o Senhor. Não adianta nada se tiver um porém. Por isso que eu gosto do outro leproso. O outro leproso é diferente. A Bíblia diz que o outro leproso não tem nada de cargo. O outro leproso não tem reputação. O outro leproso só tem lepra. Só. E a Bíblia diz que esse leproso, ele entra na cidade e provavelmente ele não fez leproso. Se fizesse, ninguém deixava chegar perto. Tem uma coisa, o Naamã, quando ele esconde a doença, isso é muito grave o que eu vou falar. Quando ele esconde a doença, ele assume a responsabilidade de contaminar quem está junto com ele. Ele esconde, e quem ele toca fica leproso e não sabe da onde veio a lepra. Sabe o que é isso? Quando você convive aqui dentro e às vezes você está mal, você adoece as pessoas. Quando um pai de família está mal, ele adoece a família. Jonas foge quando ele está dentro do barco. A Bíblia diz que sobrevém uma tempestade e quem está lá em cima joga suas fazendas ao mar. Não tinham nada a ver, mas perdem tudo porque alguém dentro do barco está mal, está errado. O meu maior medo como um pai de família é estar mal e a minha família pagar um preço por causa de mim. Quando você assume o risco, querido, é perigoso demais. Eu vou começar a ir para a igreja, eu vou continuar em pecado mesmo. Ixi.
Vou continuar a vida que eu estou e vou fingir que está tudo bem. Ih, ai, 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 ai. Não faça isso. Não mexa com a noiva do Cordeiro, até porque você é noiva do Cordeiro. Você não precisa morrer por algo que ele já morreu. Você não precisa esconder algo que a cura já foi escorrida no madeiro, na cruz do Calvário. Você não precisa. Você não precisa sufocar a mágoa, não precisa esconder depressão, não precisa esconder fragilidade, se no Senhor a cura já existe. Olha o leproso, a Bíblia diz que ele entra no meio da multidão e ele vai tocando todo mundo. E ele vai entrando, e a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra e diz: Senhor, eu sou leproso. Posso dizer o que aconteceu na hora? Todo mundo que estava em volta fez assim: nojo! Só que eles não se ligaram que todo mundo tinha sido tocado pelo leproso, que agora também estava doente. Provavelmente depois tem que fazer uma fila na frente de Jesus dizendo: ele me tocou, dá uma orada só para conferir. Ei, escuta isso. O leproso diz: Senhor, eu sou leproso. Todo mundo se apavora. E aí que tá. A gente pensa que na hora que a gente fala para o Senhor faz um carão para a gente. Quando a gente confessa para o Senhor, ele se noja. Não, ele morreu pela gente. Ele morreu justamente para que essa verdade fosse falada para ele. Ei, quando você fala para ele o que você fez, quando você fala que você está doente, ele não faz assim. Ele não faz assim. Para de pensar que Deus quer pegar você na curva, irmão. Deus quer pegar você no altar, transformar, lavar, limpar e fazer algo novo. Se eu soubesse disso antes, eu não tinha ficado sujo tanto tempo. É porque eu vi alguém dizendo: Deus vai pesar a mão em você, Deus vai pegar você, vai fazer. Irmão, Deus só queria uma coisa. Deus só queria mudar a história. As pessoas ainda aprendem errado sobre ele. Eu estava numa igreja esses tempos, a menina aceitou Jesus e me procurou. Não aceitou, me procurou no final e disse: pastor, eu queria tanto aceitar Jesus, mas eu tenho tanto medo. Eu disse para ela: medo do quê? Eu preguei a mensagem inteira sobre o amor de Jesus, um amor que supera o amor que a gente sabe. Sabe, o amor de mãe é maior, é o amor perfeito, que caminhou. É lindo. Aí eu falei para ela: por que medo? Ela disse: porque eu tenho um problema. Eu pensei: ai, Jesus, deve ser um negócio grave. Pensei as coisas mais terríveis do planeta. Fui lá para a Deep Web da minha cabeça para tentar imaginar o que era de ruim. Eu falei: o que é, minha filha? Ela olhou para mim e disse: eu sou mentirosa. Eu olhei para ela e falei: eu também sou. Ela regalou o olho: meu Deus, o pastor disse que é mentiroso. Eu disse: sou. Aliás, só para saber, tem mentiroso aqui? Levanta a mão, tem? Tá cheio de mentiroso mesmo, vê? E a maioria dos mentirosos não levantou a mão. A nossa natureza é mentirosa. A nossa natureza é caída. Isso a gente não pode esquecer. Ninguém é bom. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo vai dizer: por 3 vezes supliquei ao Senhor, dizendo que tirasse o espinho da minha carne. E aí o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Aí ele disse: eu descobri uma coisa, eu sou fraco, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Sabe o que é isso, querido? Nós não somos nada se não for ele. Eu disse para ela: eu sou mentiroso, mas tenho um amigo chamado Espírito Santo, que quando eu vou mentir, ele vem em mim e diz: não, agora o seu caráter é meu, agora é meu. Essa é a diferença. Aí ela disse: é verdade, pastor. Aí ela pediu perdão, orou, aceitou Jesus. Mas aí eu entendi uma coisa. Ela disse: pastor, ora por mim de novo, porque agora eu tenho que ir para casa, e o meu pai, a palavra pai, vai me bater, porque ele detesta que eu vá à igreja. Sabe o que é isso? Durante a minha mensagem eu falava que ele era pai, e ela lembrava do pai dela.
Quando Jesus olha para o leproso, é muito legal, né? Porque as pessoas sempre tentaram tirar Jesus do eixo. Há uma passagem que eles pegam uma mulher adúltera que foi pega no ato, pastor. Sabe o que é, né? Você sabe, né? Chegaram, viram, tá fazendo. Pegaram ela, levaram até Jesus, jogaram e disseram: Senhor, a lei de Moisés diz para a gente apedrejar, e tu o que dizes? Sabe o que eles pensaram que ia acontecer? Jesus ia ficar doido, ia começar a gritar, a brigar. Ele diz que Jesus faz uma coisa, Marcos: começa a desenhar no chão. Aí todo mundo fica: oh, meu Deus do céu, Senhor, nós estamos esperando que o Senhor diga uma coisa aí, ó. Ele diz assim: quem nunca teve uma lepra, atire a pedra na leprosa. Quem nunca teve uma doença, atire nela. Quem nunca teve uma fraqueza, atire nela. A Bíblia diz que cada um se recolheu na sua insignificância e saiu. Jesus olhou para ela e disse: nem eu. Ele não teve nada, mas ele diz: nem eu te condeno. Sabe o que é isso? Ele estava dizendo: ainda não chegou a hora, eu ainda sou advogado. O tempo para ser juiz vai chegar em breve. Eu ainda sou o teu advogado. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus ainda é o teu advogado. Jesus ainda é o seu advogado. Lembra do leproso? Cadê? Ô filho, vem cá. Vem cá você. Vem na minha frente aqui. Você pode ajoelhar? Tem saúde para ajoelhar? Então ajoelhei. Diz: eu sou leproso. Eu sou leproso. E se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Escuta isso, ele é bom de teatro, é meu parceiro agora. Fica comigo. Aí olha o que Jesus faz. Qual era a lógica? Você está impuro, ninguém pode tocar em você. Se tocar, fica leproso. Quando tu disse que era leproso, quem estava perto fez assim, A Bíblia diz que Jesus Você não entendeu o que eu acabei de fazer? Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, você dá um glória a Deus bem forte aí, amém, irmão? Todo mundo, Aí Jesus. Essa é a diferença dele. Eu vou fazer de novo porque é muito maravilhoso isso. Saber que ele não se contamina com a nossa sujeira. Ele apenas limpa, purifica. Esse é o... Ei, todo mundo, Jesus chega e diz: não. Chega em mim, Ele toca. Ele toca. E ele diz: eu quero ser limpo. Obrigado. Quando Jesus tocou, teve gente que falou: ficou leproso. É que as pessoas ignoram a natureza de cura de Jesus. Posso dizer uma coisa para você? Hoje é o dia de você sarar, de você curar. Ninguém é melhor do que ninguém aqui esta manhã. Ninguém é melhor. Teve uma fase da minha vida que eu tinha medo até de mensagem profética, de alguém revelar alguma coisa. Toda igreja tem uns irmãos que Deus revela os trem que só revela para eles, né? Na minha igreja tinha uma irmã chamada Isaura. Quando ela levantava em profecia, tinha jovem que se escondia debaixo do banco. Aqui, eu gosto desse leproso porque não precisa ninguém revelar. Ele chega para o Senhor e diz: Senhor, eu sou leproso. Eu sou. Mas se o Senhor quiser que eu seja limpo, eu serei. Eu sou leproso, mas quem limpa a lepra é você. Eu sou leproso e quem cura a lepra é você. Eu estou doente e quem muda a minha natureza é você. Eu não preciso de reputação, Senhor. Eu preciso de caráter. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar,
comecei a pregar, a liderar. Eu me lembro que quando eu estava no mundo eu pensava algumas coisas sobre mim. Eu tinha uma ideia formada sobre mim. Eu me lembro que um dos primeiros retiros que eu organizei, os jovens estavam todos orando 5 horas da manhã, num círculo. E um jovem olhou para mim e disse: eu preciso te falar uma coisa, Dave. Eu falei: pode falar. Ele diz: eu te conheci antes. Eu te odiava, cara. Você era um babaca. Eu tinha nojo de você. Ele disse para mim na minha frente. Mas agora o seu caráter mudou. Posso dizer uma coisa para você? Se preocupa com o caráter mais do que da reputação, porque o que faz a sua reputação ser verdadeira é o caráter verdadeiro. Feche os teus olhos por um minuto. Amigo Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence, Pai. Tu és aquele que convence, que sara, que liberta, que transforma. E hoje é uma manhã de cura, Senhor. Foi uma manhã que o Senhor determinou para isso. Amado, nós abrimos mão de reputação em troca de um caráter limpo. Por favor, Jesus, cura neste lugar. Se você precisa de cura, saia do seu lugar e venha para frente, que nós vamos orar por você. Agora, saia do seu lugar. Posso falar para você? Venha como alguém que quer cura. Venha com os olhos fechados. Venha dizendo para o Senhor o que está acontecendo no seu íntimo. Venha revelando para o Senhor o que você precisa. Diga para Ele: Senhor, estou cansado de esconder aquilo que só o Senhor sabe. Recebe a cura. Recebe a cura. Alagalabaço me andarabachai. Oh, alamando eco emeneito. Oh, aleluia. Tu és santo, Jesus. Ouve a oração dos teus filhos, Senhor. Eu não vou orar por eles neste momento. Ouve o clamor, ouve a lágrima que escorre no rosto. Haverá um novo tempo, Senhor. Haverá um novo tempo sobre estes jovens, sobre essas pessoas, sobre estes homens e mulheres que esta manhã, corajosamente na Tua presença, buscam cura para aquilo que só o Senhor pode curar. Derrama sobre os teus filhos, Pai, um bálsamo do teu azeite que cura, que transforma, que liberta, Pai. Senhor, não me importa saber aonde foi o tropeço, aonde está a ferida, mas para você, amado, a diferença é grande. Não são os meus lábios confessando pelos teus filhos, são os teus filhos perante a cruz, perante a sombra do Calvário, dizendo, conhecendo que precisam de Ti, Pai. Tu és lindo, amado. Tu és o único que cura e que sara, que não envergonha, mas que determina um novo tempo. Deus, um novo tempo de santidade sobre a vida dos teus filhos. Um novo tempo de uma vida espiritual sobre os teus filhos. Corações sarados, transformados. Oh, aleluia!